Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas aqui da nossa série chamada Através da Bíblia, da Escola Charles Spurgeon Online. Sou o professor Felipe Prestes e nós estamos aqui para mais uma das nossas aulas em Marcos. Que livro importante e empolgante. A gente, na última aula, falou, a gente está aqui nessa seção, né, a crescente oposição ao servo por pessoas comuns e pelas autoridades. Pessoas comuns, ou seja, pessoas que não aceitaram aquilo que Jesus estava fazendo, não aceitaram como profeta na sua própria terra, e as autoridades, né, no caso Herodes, e tudo isso é respondido com generosas demonstrações de poder em seu ministério. Como é que Jesus responde a isso? Né? Dentro da narrativa de Marcos, nós vemos o seu poder sendo apresentado, ratificando e consolidando o seu poder e a sua posição como servo divino. E nesse sentido, a gente estava aqui falando sobre o fato de que Jesus tinha ido orar ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento era lhes contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Jesus veio andando por sobre o mar. É só isso que ele estava fazendo, né? Estava andando por sobre o mar. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram. É mais fácil acreditar em um fantasma do que ver o Senhor Jesus Cristo andando sobre o mar. Às vezes a nossa mente vai criar uma desculpa, mesmo que absurda, para a gente não confiar no poder de Deus, né? Mas a gente chega aqui no versículo 50 e vê: pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Você vai vendo que o poder de Jesus ele é apresentado sobre a natureza, cada vez de uma forma cada vez mais em contexto, cada vez mais impressionante. Mas o que é interessante é Marcos definiu o que estava acontecendo. Ele diz: subiu para o barco para estar com eles e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos. Eles estavam impressionados porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Jesus vem com outro milagre impressionante andando sobre as águas e eles ainda não tinham nem entendido a multiplicação dos pães. Ou seja, parece que para esses discípulos as coisas estavam indo rápido demais, né? Eles estavam ainda muito impressionados com aquilo que estava acontecendo. E interessantemente, Marcos responde, né? Diz: o seu coração estava endurecido. Eles não estavam abertos à transformação que Deus estava fazendo no coração deles. Eles ainda estavam com o coração endurecido. Talvez, não sei, mas vendo tamanha manifestação de poder, talvez atribuíssem esse poder a não somente o poder dele, mas não sei exatamente porquê, mas se eles não tinham ainda nem compreendido o milagre dos pães, é porque ainda estava demorando a cair a ficha, né, como se diz, com relação ao poder de Jesus. Isso deveria ser suficiente para os discípulos, para andarem com Jesus e entenderem: nós temos aqui o Senhor que tem poder sobre a natureza. Isso deveria ser o suficiente para eles não temerem nada, para eles não terem dúvida de nada. Porque um homem que tem poder sobre a natureza, que anda sobre as águas, que multiplica pães, ele é Deus. Nós estamos andando com Deus do nosso lado, mas parece que isso não tinha caído ainda na mente dos discípulos, né? Vemos aqui no versículo 53, estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré, onde aportaram. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus, e percorrendo toda aquela região, traziam em leitos os enfermos, para onde ouviam que ele estava.
Onde quer que ele entrasse nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar, ao menos na orla da sua veste. E quantos a tocavam saíam curados. Então, eles já estão em outra cidade, certo? O povo reconhece a Jesus, que mostra que aonde ele vai, ele é reconhecido, ou seja, Jesus Cristo já passa a ter uma fama, né? Uma certa notoriedade entre as pessoas, o que é natural, porque ele curava pessoas, ele expulsava demônios, onde ele chegava, as pessoas eram impactadas pela sua presença, então naturalmente onde ele chegava ele era reconhecido. Ele passou por aquela região, as pessoas traziam o leito dos enfermos, onde quer que ele fosse, Jesus já não tinha mais paz em termos assim de chegar e ficar tranquilo em um lugar, ele estava sempre sendo requisitado, e as pessoas colocavam, né, exatamente os enfermos nas praças e pediam que simplesmente deixasse tocar na orla da sua veste. A mulher, parece que essa fama tinha ficado, né, da mulher com o fluxo de sangue, que simplesmente tocou nas suas vestes e foi curada. As pessoas queriam simplesmente isso, ao menos tocar na orla da sua veste. E todos que faziam isso eram curados, né? O que é interessante quando Jesus falou para aquela mulher e também para o leproso, né, que foi: a tua fé te salvou, né? Aqui a gente vê pessoas que, se elas entendem que somente tocar na orla da veste de Jesus é o suficiente para elas serem salvas, é porque elas confiam no poder de Jesus. O poder de Jesus é tão grande que somente tocar na veste dele seria o suficiente para eles serem curados, né? Então isso deveria ser suficiente também para a fé deles. Muito bem. Nisso a gente conclui o capítulo 6 e entra no capítulo 7. No capítulo 7, deixa-me já abrir aqui, Marcos. No capítulo 7, a gente vai começar a ver uma oposição dos fariseus e escribas, certo? Como uma reação ao ministério misericordioso de milagres ao território gentio. Jesus está fazendo isso em todas as regiões e começa a vir uma oposição por parte dos fariseus e dos escribas. É claro, né? Se Jesus está apresentando o seu poder, essas pessoas começam a se sentir ameaçadas. Seja lá o que elas fossem ensinar, seja lá o que elas fossem pregar, elas passam a ser ameaçadas por conta de que Jesus Cristo é um que é inconteste, como eu falei. Não tem o que discutir sobre o poder de Jesus. Ele já está plenamente estabelecido. Jesus Cristo tem poder sobre a natureza. Jesus Cristo tem poder sobre aquilo que ele quiser. Ele cura pessoas, ele anda sobre as águas, ele multiplica os pães. Então, ele expulsa demônios. O que mais? O que quer que ele venha a ensinar, entenda, preste atenção, se coloque no lugar de uma autoridade. Difícil agora se colocar no lugar do fariseu, né? Mas se você se colocar no lugar de uma autoridade, você naturalmente vai se sentir ameaçado por alguém que seja lá o que ele venha a falar, vai ser aceito por conta do seu carisma, por conta da sua capacidade, por conta da sua transformação nas pessoas de quem ele se aproxima. Pensando nisso, a gente chega aqui finalmente no capítulo 7, em diante da face dessas oposições. Ora, reuniam-se, vamos aqui até o versículo 5 por enquanto, certo? 7, versículo 5. Versículo 1 até o 5. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos, quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem, e há muitas outras coisas que receberam
para observar, para a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas, e interpelaram-no os fariseus e os escribas. Por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Sabe o que é interessante aqui sobre isso? É que... Ai, Senhor. Pense aqui sobre o que está acontecendo. Jesus Cristo cura pessoas. Jesus Cristo transforma essas pessoas. Jesus Cristo muda a vida dessas pessoas. Jesus Cristo multiplicou pães para essas pessoas. Cura, aonde ele chega, as pessoas são curadas. Aonde ele chega, as pessoas são transformadas. Aonde ele chega, as pessoas endemoniadas são livres da sua opressão demoníaca. Onde Jesus chega, há uma completa transformação de vida para melhor. E sabe o que é que chama a atenção dos escribas e fariseus, né? Os fariseus e alguns escribas, é que os discípulos de Jesus comem com as mãos impuras. É que os discípulos de Jesus não lavam as mãos. Eles não lavam as mãos. Você tem ideia do que está acontecendo aqui? Jesus tem poder para curar pessoas. Está fazendo um ministério impressionante, lindo e sem precedentes na história. Esses homens estão preocupados com os discípulos que não lavam as mãos. Você não consegue perceber que há um caso sério aqui de falta de prioridades, de falta de entendimento daquilo que é o mais importante. E Marcos explica, né? Os fariseus, os judeus observam a tradição dos anciãos de não comerem sem lavar cuidadosamente as mãos. Não comem sem se aspergirem a muitas coisas, né? Lavam os copos, jarros, vasos de metal. É uma tradição que não está nem na Escritura. Esses homens estão preocupados com o fato de que os discípulos de Jesus não lavam as mãos. Às vezes, a obra de Deus, ela é travada por pessoas que estão preocupadas se os discípulos lavam as mãos. Estão preocupados com tradições que não estão nem na Escritura. Entenda aqui o que eu estou falando. Entenda aqui o que eu estou falando. Não estou dizendo que a tradição não é boa, que você tem que quebrar todas as tradições da sua igreja, da sua denominação, do seu trabalho ministerial. Não é disso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é, às vezes as pessoas ficam... vem uma obra grande que Deus faz através de um ministério, através de pessoas sérias, comprometidas com o Evangelho. E às vezes essa obra, esse trabalho, aquilo que Deus faz é questionado por conta de quê? De alguém que não lava as mãos, ou seja, de coisas pequenas que fazem parte inclusive de uma tradição que nem é escriturística. E essa é a pergunta. Interpelaram os fariseus, os escribas, por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? É impressionante o fato de esses homens estarem preocupados com as mãos por lavar. Jesus responde à altura. Quando ele diz, respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus. Guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição.
Pois Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor do seu pai ou da sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. O que Jesus está mostrando aqui para eles? Jesus mostra para eles exatamente isso, olha. Vocês são hipócritas. E por que Jesus chama esses homens de hipócritas? Pelo fato de que eles honram com os lábios e o coração está longe dele. Ou seja, exteriormente eles apresentam um aspecto de quem está de uma certa forma preocupado com aquilo que é a tradição dos homens. Mas eles não entendem que existem coisas que são muito mais prioritárias, que são muito mais importantes. Negligenciam o mandamento de Deus para guardar a tradição dos homens. Eu já vi pessoas crentes, Felipe, já vi crentes, pastores, brigando, mas eles não brigavam, não era uma briga assim de quem está simplesmente discordando veementemente, né? Já vi brigas sérias por conta de coisas que nem estavam na Bíblia, por conta da tradição de um espaço, por conta da tradição de um grupo, por conta da tradição de um movimento, sabe? Pessoas brigando. Já vi um irmão em Cristo chamando o outro de instrumento de Satanás por conta de uma coisa tão pequena, mas tão pequena. Ou seja, o irmão amaldiçoa o outro por conta de uma tradição. Existe uma coisa muito mais importante, que é amar o irmão, que é cuidar do irmão, que é falar em amor, que é falar com graça, que é falar com cuidado, que é transmitir graça aos que ouvem. Tudo isso está muito superior a tradições de homens. Só que a gente inverte as coisas, a gente inverte a situação. E é isso. E Jesus pega um exemplo claro do que é exatamente essa inversão, quando ele diz aqui que Moisés disse: honra o teu pai e a tua mãe, quem maldisser o seu pai e a sua mãe seja punido de morte. Ou seja, Moisés estabeleceu o princípio maior, superior, um princípio sobre todos os outros: honre a seu pai e a sua mãe. Se você maldisser o seu pai e a sua mãe, você vai ser punido de morte. Está aqui o preceito importante no qual você deve se aferrar, do qual você deve se importar, exatamente porque foi Deus que deu isso para você. Então você deve cuidar disso aí, porque foi Deus que estabeleceu isso claramente. Deus não simplesmente deu a entender. Deus definiu como deveria ser o relacionamento dos filhos para com os pais. Honre a seu pai e a sua mãe, e não venha a maldizê-los, para que não seja punido de morte. E o que esses homens fizeram? O que os fariseus fizeram? Se um homem disser a seu pai ou a sua mãe: aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então o dispensar de fazer qualquer coisa em favor do seu pai e da sua mãe. Ou seja, era aquele filho que dizia assim, que tinha posses, que tinha bens, que tinha aquilo com que poder ajudar os seus pais na sua velhice, mas ele pensava assim: a única forma de eu dizer, a única forma de eu ajudar, de eu não abrir mão dos meus bens para com os meus pais, é dizer que aquilo que eu tenho é dedicado ao Senhor como oferta. Só que dedicar algo ao Senhor como oferta, claro que faz parte do ritual,
faz parte de algo bom que é a tradição. Não é ruim em si. Só que os fariseus faziam isso para não precisar lançar mão dos seus bens, do seu patrimônio em favor dos seus pais. Ou seja, em favor de uma tradição religiosa, eles evitavam fazer aquilo que Deus claramente tinha definido na sua palavra, que era honrar o seu pai e a sua mãe. Ou seja, há uma troca de prioridades. Ao invés de você obedecer definitivamente aquilo que Deus colocou, você coloca uma tradição no meio, que é até boa, que até você dedicar algo a Deus como oferta é uma coisa boa em si, não tem nada de ruim. Mas quando você faz isso, porque você não quer obedecer um mandamento maior de Deus, então você está exatamente sendo hipócrita. Você está falhando naquilo que Deus espera de você, no ponto mais profundo e mais importante, é claro. Então, exatamente, eles invalidam a palavra de Deus pela própria tradição, que vós mesmos transmitistes e fazei muitas outras coisas semelhantes. Então, não era só isso que eles faziam, né? Era muito mais além disso. E aí a gente vê aqui do versículo 14, a partir do versículo 14, né? Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: ouvi-me todos e entendei. Não há fora do homem que entrando nele o possa, nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar. Mas o que sai do homem é o que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse: assim vós não entendeis, também não entendeis, não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre e sai para o lugar escuso? E assim considerou ele puros todos os alimentos. E dizia: o que sai do homem, isso é o que o contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Ou seja, Jesus está mostrando que não é a tradição destas pessoas que vai fazer com que um homem seja santificado ou que fique imundo, né? É exatamente aquilo que vem de dentro para fora. Ele diz: é isso que contamina vocês, é o que vem do coração de vocês. Não é porque você lava mais as mãos antes de comer que aquilo que entra em você é impuro. Vai tornar impuro o seu coração, vai tornar impura a sua condição. O que torna impura a sua condição é o seu coração. Mas sabe o que é fácil? Sabe o que é muito fácil fazer? É você olhar para a situação e pensar assim: qual é a forma mais óbvia? Qual é a forma mais óbvia de ver santidade? A vida espiritual, piedade, é aquilo que é externo. Então, se é só um ritual que garante a minha vida espiritual, se é só um ritual que garante que eu estou santo diante de Deus, então vamos fazer. Não é só isso que eu preciso fazer? Então vamos lá, vamos fazer. Mas não é disso que Jesus está falando aqui. Jesus está falando aqui daquilo que vem de dentro, que é muito mais difícil de você pegar, assim, é muito mais difícil de você aferir, é muito mais difícil de você, inclusive, purificar, porque é no seu coração. Mas nós somos afeitos àquilo que é aferível. É quantas vezes você vai no culto de oração, é quantas vezes você vai no culto à noite, é quantas vezes você vai devolver o seu dízimo.
E todas essas coisas são boas e importantes, e eu não sou contrário a nenhuma delas, muito pelo contrário, eu luto por elas. Mas nós não podemos nos fiar como se isso garantisse a nossa situação espiritual, porque não garante. O que garante a nossa situação espiritual é aquilo que vem de dentro, ou seja, é purificar o nosso coração. É esse o ponto do que Jesus está falando aqui, e não as tradições humanas. Vamos ficar por aqui e na próxima aula a gente continua. Um grande abraço, valeu!